Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai começar aqui mais uma aula do ensino básico, sexto ao nono ano, basicamente as aulas de matemática do oitavo e nono ano. Eu sou o professor Will Soares, sou o professor da rede municipal de Rosário e a gente vai tentar aqui passar para vocês de uma forma mais clara, mais dinâmica esse conteúdo, matemática. Então tá aqui, nosso tema de hoje vai ser números, que vai dos naturais aos racionais. Bem, duas perguntas para começar já a discussão. Primeiro, o que é um número e para que servem os números? Pessoal, quando você fala em número vai ser o quê? Vai ser um elemento que ele vai quantificar, ordenar ou medir algo, certo? Então, o número ele vai servir para isso e o número é uma representação matemática, certo? Então, essa representação vai se dar através dos números. E o próximo passo que nós temos aqui, mostrar que os números eles servem para se usar em várias situações do dia a dia. Por exemplo, nas horas, poucas pessoas ainda utilizam os relógios analógicos, mas você vai verificar que existem alguns números ali. Tá? Primeiro, quantas horas tem um dia? 24 horas. Depois, uma hora são quantos minutos? 60 minutos. E, para finalizar, o segundo formam 60 segundos, desculpa, formam um minuto. Ou seja, um minuto são 60 segundos. Isso tudo aqui é para a gente quantificar o dia. A gente vai medir, contar dessa forma. Tá? Próximo passo, nós temos aqui temperatura. O que é temperatura? Para que serve a temperatura? Bem, a temperatura você vai estudar melhor essa grandeza física lá em ciências. Aqui a gente vai analisar uma forma mais superficial, mais os números. Nós temos aqui dois termômetros. Se você verificar esse aqui da esquerda, ele tem ali duas letras pequenas, né? Você tem um C e um F. Ali são as escalas. Aqui no Brasil a gente usa mais a escala Celsius, mas também tem a escala Fahrenheit. Tá? Esse termômetro aqui deve ser mais conhecido da gente, esse analógico. Só que anterior a ele nós tínhamos um termômetro de mercúrio, que é pouco utilizado hoje em dia a dia, né? Hoje no dia a dia. Você vai verificar aqui dentro do termômetro alguns números. Tá? Esses números vão servir para medir a temperatura do corpo humano, de um freezer, de uma panela no fogão, etc. Certo? E aqui, pessoal, para a gente fazer essa análise dos números, essa compreensão mais geral, nós temos aqui uma receita de pão de queijo. Você vai verificar que em qualquer receita, quando você for ler uma receita, você vai verificar que existem números ali. Então, observem. Rendimento de 30 porções. Primeiro, meio copo de óleo de soja, 1,5 copo de leite, 4 ovos, 0,25 kg de queijo meia cura, meio quilo de polvilho doce e uma colher de sobremesa de sal. Observe que a gente tem uma receita aqui, claro que tem os passos, né? Você precisa de mais coisas para poder continuar analisando isso aí, mas nós temos alguns números ali. Você tem o 30, tem 1 sobre 2, tem 1,5, tem 4, tem 0,25, 1 sobre 2 e 1. Para que serve isso aí? Se não tivesse os números, como é que você ia fazer isso? Ficaria difícil, né? Você poder medir ou quantificar algo sem a presença dos números. Bem, nós temos aqui vamos ler isso aqui juntos. Todos os números das situações anteriores são racionais, alguns deles também são números inteiros e entre estes há alguns números naturais. Então você já observa aqui que nós temos umas subdivisões. O que seria isso? Conjuntos, né? Você tem números naturais, números inteiros e números racionais. Observem que esses números, com o passar do tempo, eles vão aumentando, né? Ou seja, o conjunto ele vai ficando mais amplo. Quando você está no sexto ano, você vê só natural e você vai passando de ano em ano e esses conjuntos eles vão ficando bem maiores, até você chegar lá no ensino médio e encontrar lá um conjunto chamado conjunto complexo, que seria uma espécie de último conjunto. E a gente vai começar agora aqui analisando esses três conjuntos. Observe aqui no slide, você tem aqui números naturais, números inteiros e números racionais. Tem uma letrinha ali, maiúscula, que fique claro isso, para representar esses conjuntos. Por exemplo, natural,
vai ser com N. Inteiro vai ser com Z. Irracional vai ser com Q. Esses números você pode pensar bem, mas inteiro começa com I porque eu ponho Z. Racional começa com R e eu ponho Q. Essas letras, elas têm um significado lá da origem do número. Por exemplo, o Z, ele vai da palavra em alemão chamada zero, né? O Q vem de divisão, de quociente lá do inglês. Então, por isso se utiliza assim. O natural, a gente usa o N porque na palavra em inglês, nature, já vem começando com o N, então já coincide. Certo, vamos começar com os naturais. Uma análise bem superficial para a gente iniciar. Números naturais é o conjunto dos números inteiros, positivos e o zero. O que quer dizer isso? Quando eu falo inteiro ali, esse número ele quer dizer que ele não tem vírgula. Tá? Você vai ter um número ali cheio. Número 1, número 2, número 3. E eu falo aqui o zero. O que seria o zero? O zero é uma espécie de elemento neutro em algumas situações. Tá? A gente vai ver isso lá nas operações de melhor forma. Por exemplo, 4 ovos, 1 dia, 30 porções, 100 graus Celsius. Isso aqui são exemplos, né, de números inteiros, ou seja, números cheios. Esses números são naturais. Observe que eles são positivos. Né? Então, para eu dizer que um número é natural, obrigatoriamente ele tem que ser o quê? Positivo. Ele não pode ter vírgula exposta ali, aparecendo, para ser natural. Então, a gente vai aprofundar melhor um pouco agora. Observe que o conjunto natural, o N, nós temos aqui alguns elementos. Começando onde? Qual é o primeiro elemento dos naturais? O zero. Então, qualquer conjunto natural começa com o número zero. Você vai ver também que tem os subconjuntos. Nós temos o N asterisco. O que seria o N asterisco? O N asterisco é o conjunto dos naturais sem o elemento zero. Tá? Isso a gente vai ver depois também. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, infinito. Observe que esses 3 pontinhos aqui diz que a sequência continua desta forma. Então, aqui nós temos um exemplo dos números naturais. Você usa muito isso na sua casa, no dia a dia, para contar várias situações. Próximo, números inteiros. Vamos começar com uma situação aqui, para compreender esse conjunto melhor. Observe, os termômetros registraram menos 8 graus Celsius no sul do Brasil. Observa aqui, menos 8 graus Celsius. Esse menos 8 é um número. Esse número ele é inteiro. Por quê? Porque ele tem um sinal de menos ali. Ele pode ser natural? Não. Ele não pode ser natural porque a gente acabou de ver que os naturais são números positivos. E você tem aqui menos 8. Menos 8, pessoal, ele vai estar abaixo do zero, ele vai estar à esquerda do zero. São algumas situações que a gente pode analisar o menos 8. Então, quando eu digo que algo está a menos 8, quer dizer que ele está a uma distância de 8 unidades do zero para a esquerda ou para baixo. Então, esse conjunto inteiro, ele vem ser exatamente a inclusão dos números negativos com os positivos que já existiam nos naturais. Você fez ali uma junção. Observe, menos 8 é um número inteiro negativo. Então, se ele é negativo, também existem os positivos. Então, a reta dos números inteiros, ela tem um lado positivo e tem um lado negativo. Esse lado, por convenção, pode ficar para a direita positivo, para a esquerda negativo, ou para cima positivo, ou para baixo negativo. Você vai ver isso aí, ou já deve ter visto constantemente, esta situação, onde você tem um lado positivo e um lado negativo. Professor, mas se eu colocar para o lado esquerdo os números positivos e para o lado direito os números negativos, vai haver algum problema? Bem, não vai haver problema nenhum. A questão é que você vai pegar a literatura, os livros, eles virão de qual forma? Com o lado direito positivo, com o lado esquerdo negativo. Aí pode haver uma pequena confusão. Mas se você fizer isso consciente de que você está fazendo aquilo, ou seja, se eu colocar para o lado esquerdo positivo e para o lado direito negativo, você tem que estar ciente de que um lado tem que estar negativo e o outro positivo. Esta que é a situação. Se você conseguir compreender isso, que você não pode misturar esses números, aí você está entendendo claramente esse conjunto. Tá? Próximo. Aqui está o conjunto, um exemplo desse conjunto dos naturais, com a letra Z. Observa que ao meio aqui nós temos o zero, né? O zero ele vai estar centralizado. Para o lado esquerdo, como eu havia falado, você tem os negativos, e para o lado direito, os positivos. Começando de onde? O zero é uma espécie de origem. Você tem para o direito 1, 2, 3, 4, 5, reticência, ou seja, a sequência vai continuar desta forma. Para a esquerda, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4.
e infinito também para a esquerda. Ou seja, é um conjunto que ele vai andar para os dois lados. E a gente vai para o último conjunto, para a gente poder passar por algumas questões aqui, o conjunto dos racionais. Bem, os racionais, ele é representado pela letra Q, observa, ou seja, racional não é representado por R, porque existe um outro conjunto que é o R. Esse racional nós temos que fixar isso. Conjunto racional, qual é a representação dele? O Q. São os números que podem ser escritos em forma de fração. Observem isso. Você tem aqui as frações como representação dos racionais, né? Exemplo, 1/2 kg de café. Aquele númerozinho ali é uma fração. Vocês já devem ter uma noção disso, do que é uma fração, ou seja, é uma composição onde você tem uma parte superior à barra e inferior à barra. Então você tem numerador em cima, denominador embaixo. Então a fração representa assim. E a fração é racional. Qualquer número que eu conseguir colocar como fração, ele vai ser racional. Próximo, 2/5 de 1 kg, ou seja, você vai pegar 1 kg e dividir em 5 partes. Esse 2/5, 2/5, é um número racional. Então, você vai pensar, o que é um racional? Racional vai ser aquele número que eu consigo colocar ele em forma de fração. Próximo, menos 1/4 metro de profundidade. Observa que nós temos ali número negativo. Então, a racional pode ser negativo? Claro, o racional pode ser negativo sem problema. Então, nós temos ali menos 1/4. O que é menos 1/4? É que você vai pegar uma parte inteira, dividir em 4 partes e tirar uma. E o que significa eu dizer que menos 1/4 de profundidade, ou seja, está abaixo. Quando você pensa em profundidade, você imagina logo um rio, um mar, uma piscina, onde você vai mergulhar algo a essa profundidade. O que seria 1/4? O que seria menos 1/4 de metro? É você pegar 1 metro, dividir em 4 partes, 1/4 seria 25 centímetros, certo? Abaixo do nível onde você estabeleceu. E a gente vai agora para, aqui estão as referências, né, das figuras. A gente vem aqui para o quadro agora fazer umas questões, para a gente poder fixar melhor esse conteúdo. Vamos ler aqui essas questões. A primeira questão. Sejam 24 horas, 30 porções e meio copo. Quais desses números são números naturais? Entre eles, qual indica contagem e qual indica medida? Deixa eu só marcar isso aqui. Você tem aqui medida, temos aqui contagem, certo? Esses dois basicamente. Bem, e natural, né? Vamos lembrar lá do que a gente falou de natural. O que é um número natural? Bem, natural é aquele número que ele é cheio, que ele é inteiro, que não tem vírgula, né? Observe, nos três números ali, no 24, no 30 e no 1/2, qual desses três números, ou quais deles, né, é natural? 24 tem vírgula? Não. 24 é negativo? Não. Então 24 é natural. A gente pode colocar aqui assim já, N, tá, de natural, 2 pontinhos. Temos lá 24 horas, né? Vou botar só o Hzinho aqui de hora. 24 horas. Tem mais algum? Tem. 30 é negativo? Não. 30 tem vírgula? Não. Então 30 é também natural. 1/2 é natural? Não. 1/2 é um número fracionário. Natural é o quê? É número inteiro. É número sem vírgula, sem barra. Então você vê aqui que este número ele não é natural. Bem, a gente finaliza aqui esta parte dos naturais, a resposta dessa primeira pergunta. Na sequência, você indica aqui qual indica contagem e qual indica medida. É importante diferenciar o que é uma medida e o que é uma contagem, né? Observa, quando você pega uma trena, que você vai medir a altura, você mede ou você conta a altura? Você mede a altura. Então, a altura ela é uma medida. Observa, analisando para cá, trazendo para cá, 24 horas, você está medindo ou você está contando? O 24, quando você pega o dia, você mede o dia ou você conta o dia? Você conta, né? Observa que se você pegar janeiro, fevereiro, você vai contando. Qual o mês 1? Janeiro. Qual o mês 12? Dezembro. Isso é contagem. Você pega, contar as horas. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Então, isso é contagem. Então, quando você fala aqui em 24 horas, nesse contexto aqui, ele vai ser contagem. Você pode dizer, mas eu posso medir? Bem, dependendo do contexto, a hora pode ser uma medida.
Ela também pode se encaixar em medida. Mas nesse caso aqui, a gente vai colocar como contagem de tempo, está contando o tempo. Então, na segunda pergunta aqui, contagem, colocar aqui. Contagem, vou botar melhor aqui. Contagem, nós temos ali 24, tá? É isso. 30 porções. Bem, a porção, você está medindo ou você está contando? Observa, se você pegar, imaginar o que seria uma porção, porção é uma quantidade de algo. Você vai lá, você pega uma porção aqui, 1, 2, 3, 4. Se você fizer dessa forma, você está contando, certo? Então, nesse contexto aqui, porção vai ser contagem. Eu conto uma porção, 2 porções, 3 porções. Tá? Ah, mas se eu fosse quantificar, se eu fosse ver a massa dessa porção, aí já é uma outra situação. Mas nessa aqui, a porção vai ser contagem. Vou botar aqui, essa barra, não vou botar nem a barra não, vou botar só o ponto e a vírgula. Tá? 30. Certo. 1/2 é contagem ou é medida? Observa, se você pegar 1 litro, 1000 ml, não é isso? 1 litro, e você coloca metade ali. Você vai preenchendo esse litro. Você está medindo ali quantidade e você está contando quantidade. O que você está fazendo? O litro ele serve para medir ou para contar. Eu vou medir 1 litro de leite, eu vou contar 1 litro de leite. É como eu falei, a situação ela pode modificar a resposta. Né? Se você está com uma quantidade de leite grande em um recipiente e você pega 1 litro, você vai medir esse leite. Né? Se você pega lá 1 litro, você está medindo aquele leite. Né? Eu quero medir 1 litro. Mas se você tiver vários litros, aí você vai contar. Por isso que é muito importante a questão da interpretação. Tem que estar bem ligado no contexto. Então, nesse contexto aqui, 1/2 ele vai ser medida. Tá? Vou botar bem aqui embaixo. Medida. 1/2, tá? É medida. Próximo, nós temos aqui a resposta dessa primeira pergunta, ela finaliza aqui. Não tem mais o que fazer para se colocar mais números aqui. Vamos para a segunda questão aqui. Como podemos escrever o número aqui 1,5 na forma mista? Tá? Bem, essa forma mista a gente não falou aqui agora, né, anteriormente, mas isso vem de frações. Né? Você começa a ver frações lá no 6º ano, a gente está aqui no 8º, e já tem que ter uma ideia disso. Misto, quando eu falo misto, pessoal, misto vem de mistura. Então você vai misturar o quê? Eu tenho aqui 1,5, observa. 1,5. Esse número aqui é natural? Não, ele não é natural porque tem vírgula. Tá? Ele é inteiro? Também não, porque também tem vírgula. Certo? Ele é racional? Bem, racional, ele é racional. Por quê? Porque a gente consegue transformar isso aqui numa fração. Observa. Uma forma bem rápida de transformar isso aqui. Como? Você vai pegar aqui esta parte aqui do lado direito do número e vir contando aqui. Ó. Tem quantos números entre a vírgula e o último espaço aqui? Ou seja, o final do número. Só tem 1. Então, se só tem um número, você vai colocar o número 1. Na verdade, sempre você coloca o número 1. Tá? Você vem aqui, coloca o número 1 e conta. 1, 2, 3, 4. Nesse caso aqui, observa que só tem uma passagem. A vírgula só passa uma vez. Então, você põe um 0 aqui. Ó. E o número que está aqui, você tira a vírgula dele. Fica 15/10. 15/10 é uma fração? Sim. Então, se caracteriza como? Se configura como isso aqui? Como um número racional. Só que a questão quer na forma mista. O que seria na forma mista? A gente vai separar esse número aqui. Tá? Como? Pegar para cá. 1,5 é você pegar 1 mais 0,5. Tá? Então, quando você pega aí 1 mais 0,5, vai dar 1,5. Tá? Bem, na forma mista, quando eu falo forma mista, é parte inteira e parte fracionária. Só que essa parte aqui ainda está em forma decimal, né? Está com casa decimal. Como é que transforma para a fração? Da mesma maneira que foi feito aqui. Você vem aqui, ó, igual, repete esse 1 aqui, tá? O sinal de mais. Bem, vamos transformar em fração. Primeiro passo é colocar a barra, tá? A barra. Aí você vem agora aqui, ó, observa a vírgula, chega no final do número,
e conta quantos espaços ou quantos números estão até a vírgula. Só tem um aqui, ó, observa, só tem um. Então você vem e põe o número 1 e o 0. Se tivesse 2, colocava 1, 2 zeros. Se tivesse 3, colocava 1 e 3 zeros. E você tira aqui a vírgula, o que vai sobrar? Quando você tira a vírgula, vai ficar 0,5. 0,5 e 5 são as mesmas coisas. Tá? Então, aqui, 5. Então, isso aqui, ou seja, 1 mais 5 sobre 10, é a mesma coisa que 1,5. Ou seja, é a forma mista. Também existe uma forma que você pode encontrar em alguns livros, como assim, ó. Vai vir aqui o número 1, a barrinha aqui mais ou menos aqui no meio, 5 sobre 10. Isso aqui não é multiplicação. Isso aqui parece muito com multiplicação, mas não é. Se vier dessa forma aqui, sem o pontinho de multiplicação, quer dizer o quê? Que existe um sinal ali de mais subtendido. Então, essas duas coisas aqui são iguais, tá? Quando você pegar o livro aí em casa e for fazer as atividades, observar algo dessa forma aqui ou algo dessa forma, isso aqui está somando. Como é que eu somo isso aqui? É só você pegar 10 vezes 1, 10, mais 5, 15, não é isso? Ou seja, 15 sobre 10. Dividir isso aqui, 15 dividido por 10. Bem, quando eu divido por 10, a vírgula que está aqui subtendida, ela anda uma casa para a esquerda, que vai gerar o nosso 1,5, certo? Então vamos continuar aqui com outra atividade. Terceira questão. Dados os números naturais A igual a 18, B igual a 3. Calcule. Bem, primeiro, letra A mais B e B mais A. Aqui você vai substituir. Sempre que vê essa parte de letras, ou seja, essa parte algébrica, que parece ser um pouco mais complicado, o que você faz? Letra A vale quanto? 18. Você vem aqui e coloca 18. Mais B vale quanto? 3. Vem aqui e coloca 3. Aí faz a operação aqui, a adição. 18 mais 3 vai dar 21. Pronto, só isso. B mais A. Então você vai trocar de lado agora. Quem é o B? Continua sendo 3. Você põe aqui 3. Mais o A continua 18. Não mudou. E faz a operação da adição novamente. 3 mais 18 também vai dar 21. Certo? Próximo, operação aqui de subtração. Né? 18, ou seja, o A menos 3, né? Que representa 18 e 3. Então, 18, que é o A, menos o B, que é 3. Bem, 18 menos 3, você vai pegar 18 e tirar 3. O que você faz? Tem 18 reais e compra um objeto com 3 reais, vai ficar quanto? 15, né? Porque 15 mais 3 dá 18. Então, aqui vai dar 15. Agora, B menos A. Quem é o B? Continua sendo 3, menos o A, que é 18. Bem, agora a situação inverteu. Imagina, você está devendo 18 reais, imagina isso aqui, está devendo 18 reais, e você vem com 3 e paga, ou seja, você reduz a conta, vai ficar quanto? Está devendo 18, paga 3, ou seja, um débito de 18 reais, tirando 3 vai ficar 15. Mas esse 15 continua negativo, porque o maior valor aqui, tem até uma forma de fazer esse cálculo, o maior valor aqui é negativo, vai ficar menos 15. Por que menos 15? Imagina, você está devendo 18 reais, 18 é negativo, você paga 3 reais, está aqui os 3 reais, você vai ficar com quanto na conta geral? Com 15, né? 15 negativo. Uma outra forma de fazer esse cálculo, você vem aqui, ó, observa. Desses números aqui, ó, sem o sinal, desconsidera o sinal aqui. Ou seja, tirou o de menos aqui. Quem é o maior deles dois? Sem sinal, o 18. Aí você volta, põe o sinal. Com o sinal, ou seja, o maior número aqui em módulo, ou seja, em quantificação, você vai repetir o sinal. Quem é o maior aqui? 18. O sinal dele é positivo, então aqui é positivo. Quem é o maior aqui? Menos 18, maior em módulo, só lembrando. Põe aqui o menos e faz a conta. 18 menos 3, que vai dar menos 15. Próximo, observa que há uma grande diferença, tá? 15 positivo, 15 negativo. São bem diferentes. Um está de um lado do zero, o outro está do outro lado. Próximo cálculo. Agora nós temos aqui uma multiplicação. Quem é o A? O A é 18. Quem é o B? 3. Bem, aqui a gente tem que fazer aquela continha de vezes, né, de multiplicação.
o ideal é que você monte aqui, deixa eu tentar pegar um espaço aqui, vou usar esse espaço aqui. Monta a conta como? Assim, ó, 18, põe o 3 aqui embaixo e faz a conta de vezes. 3 vezes 8, 24. Bem, 24. 24 você tem 2 dezenas e 4 unidades. Põe aqui o 4 e vai 2 dezenas para cá, tá? 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Então, essa multiplicação ela vai dar 54. Próximo, agora mudou de lado aqui, tá? O 3 veio para cá, que é o B, vezes o A, que é 18. A situação é semelhante. Se você pegar 3 vezes uma coisa ou essa coisa vezes 3, é a mesma situação. Vamos fazer a conta aqui. Como é que ficaria aqui, mudando de lado aqui? Colocando 18 aqui embaixo e o 3 em cima. Bem, essa formação aqui, ela fica um pouco estranha, né? Observa que ela fica um pouco estranha e dá mais trabalho aqui. Porque você vai multiplicar isso aqui, observa, você vai multiplicar aqui 8 vezes 3, coloca aqui 1 vezes 3, vamos lá então. 8 vezes 3, 24. Bota o 24 todo lá, certo? 1 vezes 3, bem, agora observa, você usou aqui a unidade, passou para a dezena, você não pode mais colocar aqui embaixo. Se isso aqui é dezena, tem que ficar embaixo de dezena. 1 vezes 3, 3. Passa a barra, soma isso aqui. 4 não tem ninguém embaixo dele, ele desce. 2 mais 3, 5. Dá o mesmo resultado, observa aí, ó, o mesmo resultado. Só que dá mais trabalho assim. Então o ideal é o quê? Que você põe aqui em cima o número que tem mais dígitos e embaixo o que tem menos dígitos, que você vai fazer menos conta. O resultado também vai dar 54, né? Isso aqui já é algo importante para você gravar isso, porque a ordem aqui dos números, que a gente chama de fatores, não altera o resultado, ou seja, a ordem dos fatores não altera o produto, tá? Que exatamente deu o mesmo valor. E multiplicação. Vamos agora aqui na divisão. Está dividindo isso aqui, não é isso? Uma divisão. A dividido por B. Quem é o A? 18. 18 dividido por B, que é 3. Vai dar conta. Bem, essa conta pequena, você faz logo direto essa conta, tá? Você tem aqui 18 dividido por 3, ou seja, qual o número que multiplicado por 3 dá 18? Seria mais ou menos isso. 5. 5 vezes 3, 15. Não, não é 5. Então é um pouco maior. 6. 6 vezes 3, 18. Então é 6. Tá? Por que 6? Porque se você pegar 18 objetos e dividir para 3 pessoas, com quantos objetos vai ficar cada pessoa? Muito simples. 6. Porque 6 mais 6, 12, mais 6, 18. Vamos trocar agora aqui de lado. Tá? Vai ficar o quê? 3 dividido por 18. Tá? Quanto é que vai dar? Bem, aqui nessa conta, o ideal, neste caso aqui, é você formar uma fração. Tá? Coloca o 3 aqui em cima, o 18 aqui embaixo. Dá para dividir? Dá para dividir. Mas vamos simplificar isso. Observa que 18 ele é múltiplo de 3. Tá? Ele é múltiplo de 3. Isso que foi visto bem aqui. Ó. O que é múltiplo de 3? Porque quando você dividiu isso, ele gerou o 3. Ou seja, a multiplicação ela vai ser gerada pelo 6 também. 6 vezes 3, 18. Então você tem aqui 3 em cima, 18 embaixo. O que você faz? Você vai simplificar, pessoal. Simplificar é fazer uma divisão no numerador, que numerador é o número que está em cima, e no denominador, quem está embaixo. Vamos tentar aqui com 2. Dá para fazer com 2? Não, não dá com 2. Por que não dá com 2? Porque o 3 é ímpar. E a gente sabe que número ímpar, ele não consegue ter uma divisão exata com 2. Tá? 3. Nós temos a única opção que é 3. Vamos tentar com 3? Vamos tentar com 3 aqui. Simplificando em cima com 3. Vou botar aqui por 3. E embaixo por 3. Tá? Vamos lá. 3 dividido por 3 vai dar 1. Porque 1 vezes 3 é 3. Tá? 18 dividido por 3, a gente já viu isso aqui, ó. 18 por 3 vai dar 6. Então, o número gerado aqui, o resultado é um sexto, tá? Que é um número racional que a gente já viu. Vamos aqui para a última questão aqui, desse conteúdo, que é o quê? Diz o seguinte, no caderno indique com números inteiros as medidas de temperatura dadas, não é isso? Nós temos aqui a letra A e a letra B. 5 graus Celsius abaixo de zero.
Sempre que vier a palavra abaixo, tá? Abaixo, quer dizer que esse valor é negativo. Tá? Então, abaixo de 0 ficou melhor ainda, ó, porque você tem uma referência ali. Então, 5 abaixo de 0, embora este 5 aqui seja positivo, mas quando se trata de medida de temperatura, você vai ter o quê? Menos 5 graus Celsius, ou seja, isso aqui seria menos 5 graus Celsius, pessoal. Ou seja, a medida que indica 5 graus abaixo de 0 é menos 5 graus Celsius. Próximo, 6 graus Celsius positivos. Bem, aqui já está bem claro, né? Falou positivo, você faz o quê? Coloca aqui 6, dessa forma, 6 graus Celsius, ou mais 6, tá? Eu posso colocar com um sinal e sem um sinal? Pode, não faz diferença aqui no caso. Número positivo pode vir com um sinal ou pode vir sem um sinal. Qualquer número sem sinal é positivo, qualquer número com sinal de mais é positivo. E a gente finaliza aí essa sequência de atividades, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui o livro que a gente usou. Este livro aqui, que é o que vocês têm em casa. O livro que é usado na rede aqui municipal de educação aqui de Rosário. E a gente vai continuar essas aulas nos próximos dias que virão, tá? Nessa sequência. Então, acompanhe no livro, você vai ver aqui que cada capítulo está de acordo com o que foi dado aqui. Então, esse aqui é o capítulo 1, você vai lá, faz as atividades. Se tiver alguma dúvida, lê o material, lê a teoria e tenta fazer, que você vai conseguir. Então, eu agradeço a vocês por terem assistido. Essa aula vai estar disponível na TV Rosário, vai passar, não é isso? E também no canal do YouTube. Obrigado e até mais.